aguarda de volta. Deixe essa pandemia passar. A gente vai se encontrar rapidamente. Né? A Laodiceia também, estou devendo ir para Curitiba. Sim. Tem bastante coisa para a gente fazer aí. Até mais, então, gente. Uma boa live para vocês. Tudo de bom. Manda um beijo lá para o Wilde, Vanessa. Eu mando sim, com certeza. Quase na hora da gente começar. Bastante gente já conectada. Muito bom. Da onde a gente tem pessoas aqui? Quem mais? Então, eu sei que tem Rio, né? O Elcio tá aí. Tem São Paulo, Amazonas. Quem mais? Gabriela de São Paulo. Botem no chat pra gente ver o Brasil conectado. Rio Grande do Sul. Daniel Santos. Salvador. A Tássia tá aqui também. Tássia é uma querida, né? Tássia estuda delírio. A gente vai conversar um pouquinho sobre delírio. A gente vai falar de delírio hoje aqui. São José dos Campos, Manaus. O Brasil representado, hein? Muito bom. O pessoal se conectando, né? Agora às 20 horas, acho que o pessoal começa a aparecer. Alguém mais? Quer se dizer de onde vem? Agora as pessoas vão se conectando, é o horário exato, né? Acho que dá um tempinho para a gente começar a discussão. Uma discussão calorosa para esse frio. É verdade. Falar de controvérsia nesse frio é bom, esquenta, né? Vamos esquentar essa noite fria aqui que estamos passando. A Kemi chegando também. Cadê o pessoal do INC? Manaus. Elisana, Natália. Aí. Natália Costa, mas o pessoal do INC aparecendo. Boa noite, Elisana, bem-vinda. Maria é uma técnica lá da UTI. Olha que bacana, o Daniel está transmitindo para a turma dele, então o público do Daniel é maior ainda, então a live tem mais espectadores, olha que bacana. Isso aí, legal. Daniel, pega as perguntas da turma e coloca aí na discussão também, vamos falar de neuro. Rio Claro, 11 graus. Abre a câmera para a gente ver a turma, abre a câmera para a gente ver a turma. Isso, abre a câmera, é verdade, boa. Olha, minha amiga Milagros, é isso? Acho que a live está internacional, hein? Peru está representado. Milagros, você está aqui conosco? Muito bom. O pessoal se conectando. Vitória da Conquista, Bahia. Isso aí, o Brasil vai chegando, vai se juntando a gente, né? E aí começamos aí a integrar, né, a prática aí de cuidados neurointensivos, que eu acho que é o conhecimento que trouxe todo mundo aqui para discutir um pouquinho da sua prática, né? Então vamos começando os trabalhos, né? Então hoje o objetivo da nossa live é a live do Departamento de Enfermagem e Neurointensivismo da ABNeuro, né? Então nós vamos discutir aqui Piauí. Érica Souza, bem-vinda. Nós vamos discutir sobre controvérsias no cuidado neurointensivo. Vou me apresentar para vocês então. Então, primeiramente algumas instruções, né, para que a live funcione de forma fluida e que a gente não tenha aí dificuldades durante a transmissão. Então é muito importante que vocês, né, a participação é aberta, então vocês podem mandar mensagem para o chat. Se vocês tiverem interesse em interagir durante, né, ao vivo com o áudio da live, levanta a mão que a gente, né, interrompe, organiza a fala e vocês podem também contribuir com a gente, né? Atenção aos microfones, né? Então, se não tiver ativo a fala, deixar no silencioso para que a gente não tenha interferências, ruídos e possa aí ter alguma repercussão na comunicação e interferir um pouco na qualidade. E no chat vão interagindo com a gente, nós está conversando aqui, né? E trocando as experiências, vai ser um prazer trocar com vocês, tá bom? Então, novamente, boa noite, eu sou Renan Martins Ribeiro, sou moderador dessa live, hoje Controvérsias no Paciente Neurocrítico. Também tenho a honra de estar junto à ABNeuro, né? Sou neuro de paixão, formação da neuro. Então, tive a professora Solange, nossa presidente, como mentora lá na residência, quando eu estava descobrindo que era cuidado neurointensivo.
né? E hoje tenho a honra de estar aqui dentro da sociedade do departamento. Tá? Então, sou enfermeiro intensivista, tive a residência em neurologia e neurocirurgia pela Unifesp, onde conheci o neurointensivismo e me apaixonei pelo cuidado neurocrítico. Né? Desde então, estou dentro do Hospital São Paulo, Hospital Universitário da Unifesp, atuei na parte assistencial como enfermeiro beira-leito e preceptor da UTI neurológica, uma UTI mista com cuidado de pós-operatório de neurocirurgia e emergências neurológicas, principalmente doenças cerebrovasculares. E desde 2017 estou na coordenação do serviço de enfermagem da UTI, das UTIs, a neuro e a UTI adulto, né? Desde o início da pandemia, nossa UTI, como todas as unidades de terapia intensivas neurológicas, né, foram afetadas praticamente, focada aí no cuidado do paciente, né, com Covid. Ainda não retornamos ainda com a nossa UTI especializada, o que faz com que os nossos pacientes estejam aí dispersos em diversas outras terapias intensivas, que eu acho que é um dos grandes desafios hoje nós temos, que é fazer neurointensivismo com portas abertas, né? Além da terapia intensiva neurológica. Né? Estou na ABNeuro, hoje faço parte aí da diretoria nas relações internacionais e diretor, né? Representando aí o departamento de cuidados neurointensivos, enfermagem e neurointensivismo. Tá? E recentemente, né, graças também a todo o trabalho, né, da professora Solange, né, na internacionalização da prática de enfermagem, lá em 2017, a professora antes, na verdade, né, mas em 2013, 2014, começou a internacionalizar contato com os enfermeiros, né, americanos, e hoje tenho a honra de representar o Brasil dentro da Neurocritical Care Society, né, no departamento de enfermagem da sociedade, que é o Nurse Leadership Section, onde nós temos os enfermeiros basicamente americanos, tem eu e uma enfermeira da Costa Rica, né, como representação internacional. Então é uma honra, né, fazer essa conexão e internacionalização da nossa prática junto à sociedade. Tá? Eu vou convidar para a live as nossas, né, parceiras e membros do Departamento de Enfermagem e Neurointensivismo da Sociedade. A Sibila não vai estar ativamente conversando conosco aqui, né, mas a Sibila faz parte do departamento, a Sibila, né, Ozes, está nos bastidores controlando aqui todo o bom funcionamento da nossa live, né, mas que já contribuiu com a gente aqui nos bastidores, discutimos algumas coisas. Ela de Manaus, da Universidade Estadual, né, tem a formação em neuro durante o mestrado, trabalhou com trauma, é uma referência importante também no cuidado de neuropaciente neurocrítico, neurointensivismo, e hoje também está ligada com tecnologias da saúde, que também tem tudo a ver, né, com a neuro, a tecnologia e tudo mais. Né? Então ela está nos bastidores nos dando suporte, não está presencialmente, mas integra nosso departamento. Né? E agora eu convido os outros demais integrantes para se apresentarem, né, no nosso departamento. A Vanessa, por favor, Vanessa, se apresente. Oi, boa noite. Está todo mundo conseguindo me ouvir? Direitinho. Boa noite, pessoal. Sou a Vanessa, sou enfermeira. E para mim isso basta na apresentação. Enfermeira, completamente apaixonada pelo neurointensivismo, seguindo aí já praticamente 10 anos nessa linha, estudando bastante, junto com a professora Solange. E a gente vai seguir hoje nesse bate-papo para a gente discutir um pouco mais. Além disso, hoje eu estou na supervisão da UTI, da UDI Redidor São Luís, em São Luís do Maranhão. Perfeito. Laudiceia, por favor, se apresente. Boa noite, pessoal. Sou a Laudiceia, sou aqui de Curitiba, Paraná. Sou enfermeira atuante no Instituto de Neurologia de Curitiba. De formação, eu sou com especialização em unidade de terapia intensiva, né? Já atuo no hospital há mais de 10 anos, como enfermeira na UTI, 10 anos, e faço a parte beira-leito assistencial e faço também a coordenação da UTI, né? Nosso hospital é um hospital referência em neurologia e neurocirurgia. A nossa UTI, 70% dos pacientes são pacientes da neurocirurgia, pós-operatórios de neurocirurgia, né? E também é um centro de referência a pacientes de AVC, né? Então, a minha experiência, sou apaixonada também por neuro,
e fui criada dentro do hospital neurológico, né? Então não tem como não ser apaixonado por neurologia, né? É isso aí. Muito bom. Não menos importante, Ludmila, sua vez, se apresente, por favor. Oi, boa noite, gente. Meu nome é Ludmila, sou enfermeira aqui no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Atuo há mais de 15 anos com paciente neurológico. Sou especialista em neurologia do adulto, em terapia intensiva. E hoje atuo na liderança da UTI geral do Hospital Sírio-Libanês. Também sou apaixonada por neurointensivismo. Agradeço muito ao Renan por esse convite. Espero poder contribuir com vocês, tirar as dúvidas e trazer um pouquinho da nossa vivência. Muito obrigado, Ludmila. Então, agradeço Vanessa, né, Laodiceia, Ludmila, Sibila, por, né, fazerem parte do nosso departamento e estar hoje aqui junto com os enfermeiros do Brasil, né, conectados com a gente, e a Milagros, que eu vi aqui, que do Peru também está acompanhando. Né, se pudesse dar um sinalzinho, Milagros. Né? Antes de começar a nossa live, de fato, só lembrando então dos recados importantes, então lembro como a professora Solange já trouxe, né, o nosso curso que está bombando, né, 5.000 inscritos, em parceria com a Global Stroke Alliance, né, o curso de cuidado de enfermagem ao AVC, o departamento de neurointensivismo está participando do evento, vamos lá discutir cuidado do paciente com AVC dentro da NeuroTI, então participem, além do todo o contínuo do cuidado ao AVC. E aproveito já para fazer a chamada para a próxima live, um lembrete agora, no final lembro de novo. Então, na próxima quinta-feira, né, nós temos a live com o tema de cuidados do transporte aeromédico do paciente neurológico. Vai estar aqui com a gente a Michele Taverna, que ela é presidente da Associação Brasileira, né, de Enfermagem Aeroespacial, e a Cristiane Domingues, da USP, vai estar fazendo a moderação. Então, acompanhe as atividades da ABNeuro, que está aí todo vapor, né, em atividades. Então, nós vamos dar início à nossa live de hoje, né? Então, nós vamos discutir então as controvérsias no cuidado ao paciente neurocrítico. A ideia é uma conversa mesmo, é trocar as experiências, a dúvida, né, as dificuldades que vocês encontram no Beroleito, que não são diferentes das mesmas que a Vanessa, a Laodiceia, a Ludmila, a Sibila e eu encontramos no dia a dia, né? Quem não chega no plantão e aí a grande pergunta é se o paciente está em delírio ou não sei, é neurológico, né? A pressão intracraniana está subindo, né? A PIC está aumentando, quais são as medidas que eu vou começar a fazer? E aí você começa a pensar, meu Deus, eu posso fazer higiene oral, vou poder dar banho, não vou dar banho, como é que eu vou lidar com essa situação? Né? E aí, alguns casos mais extremos, decide por fazer controle de temperatura e se isso é seguro, se isso não é, qual a melhor forma de atingir essa temperatura, né? A avaliação, a monitorização desse paciente. Vou monitorar a pressão intracraniana, a gente vai monitorizar a PPC, né? E aí, como é que eu monitoro a PPC? Né? O médico fala de um jeito, o outro plantonista fala de outro, e qual que eu vou fazer? Né? E qual é a minha decisão? Então, essas os grandes dilemas, né? Uma discussão que dá para esquentar bastante essa noite fria que estamos passando boa parte do Brasil, né? Então, para começar a discussão, acho que a gente começa lá do básico, né? A gente tem perguntas bem lá no começo mesmo, que é, por exemplo, na monitorização do paciente neurológico clinicamente. O que eu monitoro nesse paciente? Né? O que eu avalio? Né? Quais são as recomendações de monitorização clínica do doente neurocrítico? Né? O que eu devo monitorar? A gente sabe que as práticas têm variação, né, a nível mundial, e até talvez um pouco de evidências específicas sobre isso não são muito robustas, na verdade. Né? Então, eu queria começar essa discussão com as meninas, né, para saber na prática delas quais são as ferramentas clínicas que elas têm utilizado para monitoramento do paciente neurocrítico no dia a dia delas. Rê, deixa eu só... Vocês estão conseguindo me ouvir? O pessoal está me mandando mensagem aqui, meu tá um pouco baixo. Está muito baixo. Deixa eu ver se 100 fica melhor. Assim fica melhor? Melhorou um pouco. Melhorou? Acho que eu vou ficar sem, então. Certo. Então, na discussão das escalas, né, quais são as ferramentas que vocês usam no dia a dia para monitorar o paciente crítico, na prática de vocês? Posso começar? Pode ser, Laodiceia. Vai lá, tá, faça as honras.
Então, tá bom. Eu acho que muito válido, muito importante é o nosso NeuroCheck, né? É uma ferramenta importantíssima, de custo zero, né? O que precisa é você capacitar a equipe, você ser capacitado e capacitar a sua equipe, e é uma ferramenta beira-leito, né? Que você capacitando a tua equipe, que a equipe de enfermagem, o técnico que está ali à beira-leito, e é uma ferramenta muito importante. É uma primeira ferramenta que você vai estar avaliando o paciente, né? Muitas vezes a gente fica pensando aí muita coisa informatizada, tal, e às vezes a gente esquece desse exame clínico, da gente tocar no paciente, da gente ter aquele olhar clínico no paciente, né? Então, uma ferramenta que nós usamos na UTI é o NeuroCheck. Nós temos um formulário, nesse formulário, então, você vai estar avaliando nível de consciência, a gente utiliza a escala de Coma de Glasgow, paciente sedado, a escala de Haas, você vai estar avaliando a pupila, né, padrão respiratório, déficit motor, déficit focal, e em cima de tudo isso você capacitar a tua equipe técnica. Eu acho muito importante isso, né? Eu acho que o enfermeiro hoje, com toda essa mudança, pandemia, com a sobrecarga de trabalho que nós temos, é muito importante você capacitar a tua equipe também, porque o técnico está todo o tempo do lado do paciente, né? Então, é ele que também vai estar capacitado, vai estar avaliando, e ele que vai disparar aquele STAR. Ó, o paciente, eu recebi ele assim, eu avaliei, e agora ele está assim. Então, ele consegue, a primeira alteração, ele já consegue sinalizar para toda a equipe, né? O enfermeiro também junto, eu acho que o primeiro neurocheck, a partir do momento que o paciente é admitido na UTI, então ele tem que ser feito junto com o técnico, o enfermeiro e o médico que está de plantão. E também saber o déficit prévio, que muitas vezes ele chega já na UTI, já tem um déficit, e daí você não tem esse conhecimento, você vai avaliar, o paciente está com uma anisocoria, você alarma, descemos para tomografia, vamos fazer um exame de imagem, não vamos? E a hora que você vai descobrir, não, esse aí é um déficit prévio, ele já tinha isso, né? Então, uma comunicação muito clara é muito importante também, né? E às vezes o paciente relata tudo isso lá no pré-operatório, depois que chega, essa informação não chega junto com ele, né? E isso é muito importante, né? Então, eu acho que o NeuroCheck é uma ferramenta muito válida, sim, e tem que ser implantada e tem que capacitar toda a equipe, principalmente a equipe que está à beira-leito do lado do paciente, né? É o exame clínico, é aquele olhar clínico que você vai ter para o paciente. Muito bom, isso mesmo, né? Vanessa, Ludmila, tem alguma prática diferente? Com o que vocês utilizam? O nosso NeuroCheck também é bem parecido. Eu não sei qual periodicidade que vocês aplicam, se vocês têm essa autonomia para dar início ao NeuroCheck e depois suspender. É uma coisa que acaba gerando um pouco de dúvida nos enfermeiros, né? No meu serviço, a gente aplica de 30 em 30 minutos no paciente agudo. Aí a gente vai espaçando para de 1 em 1 hora e até chegar de 2 em 2. De 2 em 2 horas a gente mantém. E aí, se meu paciente fica crônico, ou a gente vai melhor, a gente já passa para de 4 em 4. E o enfermeiro tem essa autonomia, tanto para iniciar a aplicação do NeuroCheck quanto para a suspensão dele. A gente também aplica o RAS, mas a gente aplica o RAS mais atrelado à escala de delírio. Bacana. Certo. A Van é parecida? Aqui também. Acho que a gente não foge muito disso, não, quando a gente fala de avaliação neurológica, principalmente avaliação neurológica feita pelo enfermeiro à beira do leito. Claro de certa forma, esse padrão mesmo. Isso, é um pacotão que a gente faz com o NeuroCheck, avaliando, tem essa periodicidade, eu acho. Teve uma discussão aí no congresso passado nosso, no CIET, sobre protocolos ou não protocolos, né? Eu sou super fã de protocolos bem estabelecidos, que sejam guias norteadores das boas práticas, digamos assim. Então, a gente tem esse protocolo bem estabelecido com relação ao NeuroCheck, mas claro que isso é avaliado caso a caso.
Sim, o Daniel postou aqui. Pesquisa, Desculpa. Pode falar, continua. E, Thaís, isso aconteceu comigo, tá? Num dos neurocheques, eu não tinha informação de que o paciente tinha feito cirurgia do globo ocular, a gente descobriu a anisocoria, ficamos todo mundo apavorado, o paciente estava sedado, e de repente alguém foi lá e viu a anisocoria, a gente desceu, fez tomo, fez tudo, não descobriu nada, e depois quando fomos conversar com a família, a gente soube desse detalhe que fez grande diferença. Então, também um background bem colhido, né? A história pregressa do paciente, bem informações mais detalhadas, e também Sim. é muito importante naquele momento que a gente está lá com o paciente neurocrítico, que a gente vai fazer a nossa avaliação. Exatamente. Acho que o Daniel postou aqui que a dúvida sobre quando espaçar o neurocheck, né? Isso é uma pergunta muito interessante, na verdade, porque evidências robustas sobre isso são difíceis de encontrar, né? A gente acaba trabalhando muito com o julgamento clínico do enfermeiro para esse segmento da melhora clínica do paciente, né? Tendo mais monitorização ou não. O que eu conheço um pouco mais de evidência tem um guideline, uma recomendação europeia, britânica, né, para ser mais exato, que é do NICE, que é o monitoramento de pacientes com lesão cerebral aguda. Depois eu posso dar uma forma de compartilhar no e-mail, eu posso compartilhar com você, né? E aí ele traz basicamente esse padrão que a Ludmilla trouxe, de espaçar de 30 em 30, de 2 em 2 e 4 em 4, de acordo com a resposta do Glasgow do paciente, né? O Glasgow está aumentando ou diminuindo, né? Então isso é uma estratégia que a gente tem, né? Ainda da monitorização, a gente tem a Neurocritical Care com um guideline de monitorização do paciente crítico, né? Onde ele traz como recomendação que você use a escala de Glasgow, né, ou a escala FOR, não sei se vocês conhecem, é uma ferramenta para avaliação do nível de consciência, principalmente em pacientes com piora da função neurológica, né, mais depressão neurológica, que você tem parâmetros como reflexos de tronco e respiração, que são muito sensíveis para maior gravidade neurológica, já que o Glasgow algumas vezes o Glasgow subestimada a resposta por causa do tubo, né? Acho que é um ponto importante. A Cláudia postou aqui sobre o 4AT, né? É uma escala para foco no delírio, na verdade, né? É uma escala que é mais rápida para aplicação, aparentemente tem uma usabilidade mais que o CAN-SU, por exemplo, né? Era uma escala mais recente, então as propriedades psicométricas dela para monitoramento do delírio ela não estão muito bem esclarecidas, pelo menos nas últimas acompanhamentos que eu fiz. A Tássia está por aqui, se a Tássia quiser colaborar, que eu sei que ela é do delírio, ela pode ajudar a gente, né? Mas o 4AT tem essa finalidade, é para monitorar delírio, mas a recomendação que a gente tem, por exemplo, para monitorar delírio hoje em dia, pela Neurocritical Care Society, focado na neuro, é o Intensive Care Delírio Screening Checklist, né, ISTSC, e pela Society of Critical Medicine, né, que é a SSM, que é a americana de terapia intensiva, é o CAN-SU ou o Intensive Care Screening Checklist, né? Eu acho que leva a gente até agora para a próxima pergunta, que é controversa, na verdade, que é se o paciente da neuro faz delírio ou não, né? Você está lá na UTI, você olha para o paciente e aí você fala, é delírio ou não é delírio? Qual é, mesmo? Qual é, que é a experiência de vocês? Como é que vocês lidam com essa situação no dia a dia? Quer Eu começar? estudo delírio também, já tem um tempinho, né? Verdade, a Vanessa também. Bem sabe, né? E essa pergunta é clássica, né? Será que aquele meu paciente ainda, o agudo, crítico, neurocrítico, ele está fazendo delírio? Ou se aquilo ainda é uma manifestação do acometimento neurológico que ele está fazendo? Aí a gente tem o 4AT e temos o QMICU, que o rastreio dele também é um pouco difícil de conseguir perceber se aquilo realmente é o delírio ou não. Aí a gente pode lançar a mão junto com a equipe da neuro ou até mesmo de exames de imagem para complementar, sustentar se aquilo realmente a gente se trata de delírio ou se trata de um acometimento secundário ou não do paciente neurocrítico.
A gente aqui aplica o CanICU, a gente também utiliza o RAIS, né? O CanICU começa pelo RAIS, né? E aí a gente dá todo um segmento, mas ainda é muito controverso e eu acredito que subnotificado. Exatamente. Essa também é a minha realidade, né? Paciente neurológico é bem difícil assim mesmo, né? Será que é a patologia dele ou realmente ele está em delírio, né? E surgem muitas dúvidas, né? E também a gente trabalha com a escala de RAS, CAN-ICU, e também eu acredito muito assim também tem muitos casos que tem na UTI e que a gente não faz o diagnóstico, e principalmente o delírio hipoativo, que você vai perceber aquele vozinho quietinho, é aquele vozinho bonzinho, né, que todo mundo gosta, né? E quando você vai perceber, ele tá num delírio hipoativo, né? Mas realmente, assim, a gente ainda tem muita falha, assim, em aplicar em todos os pacientes. A gente vai aplicar quando realmente já desperta, né, aquela confusão mental, aquela agitação, mas a gente não aplica em todos os pacientes, né? Eu acho que isso é uma grande... Ainda a gente tem que trabalhar muito em cima disso, né? Capacitar principalmente toda a equipe multidisciplinar, a equipe de enfermagem, que às vezes até um nutricionista que passa beira-leito e conversa com aquele paciente, né? Ele estando capacitado, ele pode naquela conversa perceber alguma coisa e já acionar toda a equipe, né? Para estar aplicando essa escala, né? Em muitos dos momentos a gente até perde esse time do paciente, né? E quando a gente vai ver, ele já está naquele delírio hiperativo, é o que mais chama atenção, né? Porque ele vai estar lá tirando o dispositivo, vai estar dando trabalho, é o que vai nos chamar atenção, né? Mas realmente o delírio hipoativo é o que passa despercebido, né? E é algo que a gente ainda tem que focar muito, trabalhar muito lá na UTI, na minha realidade, né? Eu queria só voltar um pouquinho na anterior, só para responder o Daniel, com relação ao neurocheck. Pelo menos no meu serviço, a gente faz de 30 em 30 minutos, até dar 2 horas, depois de 1 em 1 hora, por mais 2 horas, depois de 2 em 2. E ao mesmo tempo que você consegue ver a demanda de espaçar se o meu paciente está bem, eu também tenho autonomia para regredir e voltar a fazer de meia em meia se esse meu paciente agudizar. Por exemplo, um paciente que é um AVC, que já estabilizou, mas aí transforma em hemorrágico, eu vejo uma outra alteração pupilar, então eu volto com esse meu neurocheck de meia em meia, tá? Só para não deixar dúvida. Com relação ao delírio, a gente também usa o CanICU, a gente aplica a cada 2 horas, então a gente faz o RAS primeiro, entrando no protocolo onde esse paciente não está muito sedado, eu consigo aplicar as questões com esse paciente, eu consigo pedir para ele apertando a minha mão para fazer para seguir as letras, né, do Save Heart, e aí, se esse paciente não conseguir ainda me entender, a gente tem as figuras para tentar ao máximo aí cercar, para ver se realmente é um delírio. E é claro que nem as meninas falaram, da mesma forma que a gente peca em algumas coisas, a gente acaba pecando também se esse paciente já tinha algum grau de demência leve prévia, se já tinha alguma confusão anterior que com a internação acabou levando a uma piora, ainda fica esse viés, né? Muito bom. No meu outro trabalho, a gente, para descartar isso, Lúdia, a gente aplicava o Minimental, tá? O Minimental é justamente para a gente perceber e tentar detectar o nível ou não de demência, alguma coisa nesse sentido. É interessante também. Essas trocas são muito legais, né? Que a gente vai tentando pegar. Eu pego um negocinho teu, o meu, para te ajudar justamente nessas questões. Quando a gente tinha dúvida sobre demência ou alguma coisa, déficits cognitivos prévios, a gente aplicava o Minimental para complementar.
Muito bom, né? O delírio no paciente neurocrítico é um desafio mesmo, né? As principais ferramentas com maiores propriedades psicométricas, né? Porque o CAN-SU, ele, na validação original, excluiu pacientes com lesão, né, aguda, mas cerebral aguda, mas nós temos hoje trabalhos que trazem a aplicação dessas escalas e aparentemente o Intensive Care Delirium Screening Checklist tem uma melhor sensibilidade para pacientes neurocríticos, mas isso a gente ainda está tentando entender, né? Quando pensa em ainda usar o CAN, um cuidado que a gente tem que ter, isso vem mais de declaração de especialistas, que nós precisamos entender o novo padrão neurológico desse paciente após a injúria aguda, para isso ser tomado como basal para definir se há flutuação da consciência, né, que é a mudança do estado basal. Eu vi aqui que a Elisana e a Natália levantaram a mão, vocês querem colocar alguma colocação? Fazer alguma colocação? A Soraya também levantou a mão. Ok, foi sem querer, sem problemas. Ótimo, então a gente continua. Então, delírio é isso. Hoje alguns trabalhos começam a surgir em populações especializadas com AVC hemorrágico, com AVCI, né? Inclusive, se eu não me engano, o guideline recente espanhol não, alemão de delírio, de AVC, ele traz nas evidências de cuidado do paciente com AVC a isquêmico com monitoramento de delírio, né? Isso a gente não viu ainda no American Stroke, mas não foi atualizado recente nesse sentido. Então, mostrando que a gente precisa olhar para esse fenômeno nesses pacientes também, né? Bem, acho que seguindo para outras dúvidas do dia a dia, eu acho que o curso flutuante e a disfunção e alteração aguda do estado. A Tássia, né, escreveu aqui no chat, né, a importância da flutuação da consciência, de estado mental, sobre o cenário para diferenciar delírio de uma alteração decorrente da doença neurológica, exatamente, né? O basal, conhecer o paciente é muito importante. Acho que outro ponto controverso que a gente chega no paciente neurocrítico é o manejo de paciente com hipertensão intracraniana, né? E aí a hora que a gente vem aí para falar de monitorização, como fazemos isso, né? Como intervimos, então a gente tem lá o guideline recente da Brain Trauma Foundation que traz aí, né, intervenção para PIC acima de 22, né? Isso quando atualizaram em 2014, 2016, né? Até me perdi na data da atualização do último guideline, que ficou uma lacuna de tempo, que era de 2007, né? O último. E na prática clínica a gente ainda vê a atuação, pelo menos no meu dia a dia, 20 sustentada já é medidas de intervenção, né? Eu queria saber no dia a dia de vocês como é que está aí o limítrofe para intervenção e quais são as intervenções iniciais, como é que tem sido esse manejo na prática de vocês. Na UTI também a gente trabalha com 20, né, acima de 20 sustentada ali a gente já entra com as medidas, né, o que vale ressaltar também, assim, quais são as medidas, né, quais são as medidas emergenciais que nós já começamos, né, muitas vezes, à beira-leito, quando você está passando numa visita, que você até lança essa pergunta, assim, o paciente com hipertensão intracraniana, qual a medida? Então, a gente tem muito isso, essas respostas assim, vamos fazer manitol. Já querem que seja a primeira medida, né? E esquece as outras medidas, né? A gente vê o posicionamento do paciente, a gente voltar atrás, né? Como que está a temperatura, como que está a glicemia, como que está a cabeceira desse paciente, ele está bem posicionado? Então, às vezes a gente já vê que como a primeira medida, vamos já fazer manitol, hipertensão intracraniana, manitol. Não sei se é a realidade de vocês isso também, né? Então, a gente sempre traz isso, principalmente para a equipe de enfermagem, né? Você está à beira-leito cuidando de um paciente neurocrítico, apresentou hipertensão intracraniana acima de 20, sustentada, lá na UTI a gente fala por mais de 5 minutos, aí vamos ver quais são as primeiras medidas. A gente vai para a medida clínica mesmo, né? Vamos ver como que está essa cabeceira, como que está a temperatura, como que está esse paciente, como que está a glicemia, como que está a saturação, né? Então, a gente vai, mas trabalhamos primeiramente nisso, para depois, melhorou tudo isso, continua sustentado? Então vamos para as medidas, né, manitol, salina hipertônica. Então,
E a gente treina muito bem a equipe nisso. Antes de você acionar o médico, avalia novamente o teu paciente. Às vezes você avaliou ele há 20, 30 minutos atrás, ele estava assim, agora está hipertenso. Ficou mudo só para mim, gente? Odisseia, seu som. Desculpa. O fone, né? Retorna um pouquinho. Aí. Aqui. Então, na verdade, assim, trabalhando, retomando, né, eu estava sem o microfone aqui, na UTI, acima de 20, a hipertensão intracraniana sustentada por mais de 5 minutos, a gente já inicia as medidas. Mas quais medidas, né? Primeiramente, a gente vai para a parte clínica, posicionamento, cabeceira, como que está os dados vitais desse paciente, o controle de temperatura, a glicemia dele está controlada. Então, primeiramente, esse dado, a reavaliação, muitas vezes você avaliou ele há 30 minutos atrás, aí você só passa ali e vê o monitor lá, 25, 24, já aciona a equipe médica, muitas vezes já vem até com o manitol na mão, mas não, né? Então, o que a gente sempre foca e treinar a equipe mesmo vamos reavaliar esse paciente, vamos ver como que está a postura dele, vamos ver como que está com a cabeça elevada, com a posição da cabeça neutra? Sim. Mantém sustentada? Sim. Então a gente vai iniciar outras medidas, né? Na realidade que eu trabalho é assim, não sei se com vocês é assim também, né? Sim, a gente trabalha da mesma forma, treinando a equipe também. Às vezes até a equipe fala, não, estava entrando a pique, mas o paciente não estava alinhado, estava com o travesseiro grande, aí a gente readequa a posição, readequa a sedação, às vezes o paciente está mal sedado também, às vezes é necessário readequar até a ventilação mecânica do paciente, e aí a pique acaba abaixando, sem precisar de nenhuma outra medida, né? Acho que esses são... A frase clássica, né? Back to basic. Voltar para o básico mesmo, para a gente olhar o paciente. Às vezes é tanto aparato tecnológico, tanta coisa. Pode ter dor, descarta a dor daquele paciente antes da gente lançar a mão de qualquer outra coisa. Muito bom. Os tratamentos da pressão intracraniana, a gente tem as evidências, a gente sabe, né, que a medida é feita e todo tratamento tem seus benefícios e tem os efeitos, né, adversos relacionados a isso, né? Eu acho que uma evidência muito boa que dá para sustentar esse entendimento do que a gente pode fazer é o consenso de Seattle, né? Isso traz uma recomendação recente, né? Uma forma diferente de trazer evidências para a cabeceira, que o grande desafio é essa, né? A evidência da literatura para a beira-letra, que a gente sabe que isso tem aí um delay disso, né? Acho que vale a pena consultar o consenso, é o CIBIC. Depois, quem tem interesse, tem uma webinar deles que, inclusive, né, eu participei e eles falam um pouquinho sobre isso em 3 níveis, né? O Tier 0, 1, 2, 3, que é a escalada da hipertensão intracraniana. Aí vem no Tier 0, que é o básico, que é o que a Odisseia falou, né? Posicionamento, se dá bem, algumas coisas mais básicas antes de eu pensar em medidas avançadas, né? E aí eu acho que na hora de falar de hipertensão intracraniana, não tem como não falar dos cuidados de enfermagem, que aí algumas questões vale a pena discutir. Primeiro é quando eu estou monitorizando pressão intracraniana, né? A gente sabe que no Brasil, acho que a disponibilidade que a gente tem em larga escala e até, de certa forma, é positivo, porque é uma das melhores formas de monitorar, porque eu consigo ainda, por exemplo, fazer tratamento da hipertensão intracraniana, que é a derivação ventricular, né? O catéter intraventricular me permite, além de monitorizar a pique e drenar, né, se eu precisar para controlar. E aí a grande questão é como é que eu monitoro a pique nesse paciente, que tem um sistema de derivação ventricular externa, né? A prática de vocês, acho que uma pergunta que agora eu vou... Nem combinei essa com as meninas, eu quero ouvir a resposta delas agora, né? Quanto tempo depois que vocês fecham a torneirinha de vocês lá, vocês deixam a pique monitor para estabilizar, para registrar a pique de vocês? Qual é a prática de vocês? Então, na verdade, assim, né? Essa pergunta é bem relevante e também, assim, vocês fecham?
Porque eu já vi, né? Eu já vi muitos assim, não, vamos ver quanto que tá a pique e tá com o dispositivo lá todo aberto, né? Então, lá a gente fecha, né? Então, fecha para derivação e esperamos mais ou menos, eu acho que poucos minutos, eu acho que 1 minuto ou 2 minutos ali já verificamos a pique. Van e Ludmila, como é que vocês fazem? Sim, também. Fechou, já. Exato, todo mundo é assim, Espera. o meu serviço não é diferente, né? Eu ia dizer assim, A Sibila quer falar. Olha lá, vou eu aqui falar um pouquinho. É interessante porque eu estava lendo realmente sobre isso, e tem um artigo que foi avaliar exatamente isso, chegou à mesma conclusão, que não se espera os clássicos 5 minutos que deveriam se esperar, geralmente é menos, você tem um monte de coisa para fazer, e se você deixa aberto, você esquece. Então, os artigos científicos também mostram que esse tempo não é só a gente, não. Vou lá fora, isso também acontece e já foi mostrado. Tá lendo? Exatamente. Eu trouxe porque é a lacuna da prática mesmo, né, que a gente tem. No meu serviço é a mesma coisa. Eu estou passando isso na UTI, você vê que o funcionário vai lá, fecha e pega a nota, né? E talvez não é nem que tenha um tempo certo, mas o trabalho que existe, né, que é o livro do professor Dow Walson, lá do Texas, né, ele mostra que, na verdade, assim, depois de 5 minutos que os valores de pique de verdade mais elevados aparecem, né? Ele tem um gráfico muito bacana que ele mostra os valores de pique aumentados, e os valores de pique aumentados começam a aparecer a partir do 5º minuto, né? O que faz nós pensarmos que eu tenho que esperar esse tempo. Em contrapartida, eu já tenho trabalhos que têm avaliado a monitorização, DVEs diferenciadas que permite você monitorar a pressão intracraniana com o sistema aberto. Não sei se vocês já viram esses trabalhos, mas já tem alguns trabalhos sobre esse sistema, um sistema chinês, se não me engano, eu dei uma lida uma vez, né? Então, é muito importante acho que a gente conhecer a tecnologia que a gente trabalha para a gente saber como eu manuseio, né? E, de fato, trabalhar com a rotina do dia a dia, porque, às vezes, mesmo sabendo a evidência, a dificuldade é fazer ela ser implementada, né? Acho que esses são um dos grandes desafios que a gente tem aí no dia a dia, né? E aí, nesse vem outros dilemas da monitorização do paciente neurocrítico, né? Que é a famosa PPC, né? Que é a pressão de perfusão cerebral. Eu tenho só uma perguntinha, né, Fernando? Sim. Em relação a pique, a pressão intracraniana. Por exemplo, umas práticas que a gente ainda olha em alguns lugares. Vocês fazem bolos de sedação antes, por exemplo, de banho, ou higiene oral, ou mobilização do paciente, para evitar o aumento da pique? Isso é uma prática recorrente de vocês? Na minha prática, não. Eu confesso que eu não lembro de literatura específica sobre isso. Acho que a gente tem que pensar algumas coisas quando eu penso em fazer bolos de sedação, por exemplo, hipotensão, né? Porque às vezes eu tenho essa medida pensando em evitar a pressão intracraniana aumentada, e eu tenho outro efeito, porque na verdade a grande preocupação da pressão intracraniana engloba principalmente a repercussão na pressão de perfusão cerebral e inclusive na questão da autorregulação do paciente. Então hoje entender um pouco de como é a autorregulação do paciente é uma medida importante para modular a questão de hipertensão intracraniana, né? Eu acho que vale a pena a avaliação do paciente se ele está bem sedado para que eu possa fazer essas intervenções. Acho que, de fato, aumentar a dose, talvez a olho nu com bolos, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com hipotensão associada que pode acontecer, né? Porque por alguns procedimentos que pode acontecer, eu posso ter um aumento rápido, porque é fisiológico do movimento, né? A pique sobe, mas é uma coisa rápida, que não dura 1 minuto, e de fato não tem repercussão. O que nos preocupa é a pressão intracraniana com repercussão, que é principalmente do paciente com autorregulação alterada, né? Então acho que é essa a interpretação que a gente tem que ter quando eu penso nisso, né? E aí acho que vale a pena a discussão, que é quando você começa a restringir cuidados, né? Você começa a pensar, então eu não vou virar o paciente, eu não vou fazer higiene oral, não vou fazer nada, né? Porque a pique pode subir. Então acho que tem que ter essa reflexão, né? Que é, por exemplo, pode fazer higiene oral? Pode fazer higiene oral, mas como é que eu faço essa higiene oral? Tá bem sedado o paciente, né? Se é um paciente que está na fase de hipertensão intracraniana, eu estou otimizando o cuidado com o momento de bloqueador neuromuscular, né? Eu acho que essas as questões que a gente tem que levar em consideração quando eu penso, né, nos cuidados de enfermagem, né? Alguns trabalhos já mostraram que o cuidado fracionado ele é melhor, porque aí eu tenho, né, um controle melhor da situação.
né? E alguns trabalhos também que mostraram sobre a predição de alteração da pressão intracraniana. Então, por exemplo, os pacientes que têm aí alterações já vi que alguns têm oximetria cerebral um pouco mais alterada, né? E de fato, pacientes com pique maior que 15, eles têm um risco aumentado de injúria secundária, que é a grande preocupação de quando a pico sobe, né? Mas alguns trabalhos que fizeram mudanças de decúbito em pacientes neurocríticos, né? E compararam, por exemplo, 15 graus, 30 graus, 45 graus, né? E entre direito e esquerdo, né? As alterações da pressão intracraniana com as mudanças de decúbito foram pequenas, né? São dois trabalhos do mesmo grupo, na verdade, que eles fizeram esse o decúbito e depois com os cuidados de enfermagem. Então, o primeiro mito que a gente tem que tirar é que o paciente da neuro é intocável, né? Acho que é o primeiro mito, Sim. não é intocável, né? O que eu preciso fazer é avaliar a resposta dele às minhas intervenções e, a partir disso, né, descalonar elas, se elas vão ser um pouco, né, mais restritas ou não, né? Mas aí isso eu faço problemas secundários. Então, acho que essa é uma reflexão interessante, né? Igual da higiene oral, que a gente estava falando mais cedo com a Sibila também, né? A higiene oral posso fazer, mas tem que lembrar, vai mobilizar o tubo, ele pode tossir, né? Então, como é que eu faço, né? E aí eu acho que vale a pena a reflexão do enfermeiro beira-leito, porque na realidade brasileira, né, esses cuidados são feitos, na sua grande maioria, pelos técnicos de enfermagem, né? Sim. E talvez não tenha essa percepção e essa visão, né? Então, acho que o enfermeiro ali beira-leito na cabeceira, né, orientando ou até mesmo fazendo, se possível, que é a melhor opção, né? Mas se na realidade que a gente tem, que eu tenho que delegar, que eu delegue, supervisione isso para que seja da melhor forma, evitando principalmente dano secundário, né? Uhum. E também otimizar esse cuidado, né? Não, por exemplo, assim, o fisioterapeuta entra, sei lá, para fazer uma aspiração, aí depois o técnico entra, ou o enfermeiro para fazer uma outra assistência, né? Eu acho que o cuidado tem que ser bem centralizado e também importante ver, vai precisar do neurobloqueador que faça, e no momento que fez, que faça todos os cuidados, né? Que aproveite esse momento, né? E também vale muito a importância de você capacitar a equipe técnica. Como você não vai estar todo o tempo à beira-leito, que a gente sabe que muitas vezes isso é impossível, capacitar mesmo, porque quando eles sabem o que eles estão fazendo, a importância do cuidado, por que é importante eu fazer isso? Isso ajuda muito no cuidado com o paciente, né? Porque muitas vezes você só vai falar assim para eles, olha, esse paciente, você não pode baixar a cabeceira. Mas por que eu não posso baixar a cabeceira? Então, quando eles não sabem o porquê, muitas vezes eles ignoram, né, o nosso comando ali, né? Então, eu acho muito importante essa parte de educação continuada e treinar muito a equipe, né? O ideal seria todo esse cuidado com o paciente neurocrítico, o enfermeiro ali à beira-leito. É um sonho de consumo nosso, né? Se nós pudéssemos estar ali todo o tempo, né? Mas realmente não é a nossa realidade, né? Eu acho que treinar, capacitar, orientar, ensinar o porquê que tem que estar fazendo isso, eu acho que isso é muito válido, né? Acho que também, às vezes, você vai ter vários pacientes neurológicos graves e um ou outro com pique, e você já sabe qual é o paciente que está com catéter que vai demandar mais atenção, e aí naquele momento você sinalizar para os técnicos, olha, quando for mexer, me chame. Então aí você faz uma avaliação prévia, vê como é que está esse paciente. Poxa, esse paciente realmente não está tolerando mudança, não está tolerando higiene, então eu vou me programar, olha, quando for mexer, vamos fazer que nem ela falou, vamos fazer o bloqueador, então já faz tudo de uma vez, já muda o decúbito, já aspira, já faz higiene oral, para eu não ter que mexer nesse paciente de novo. Às vezes, a gente nem faz bolos de sedação. O que a gente faz vamos programar o banho para daqui meia hora, para daqui 1 hora, então a gente aumenta essa sedação na bomba de infusão, observa se o paciente vai ter alguma alteração de pressão, alguma coisa que vai demandar um cuidado maior para manter essa PPC, e se ele conseguir, se ele mantiver ok, aí a gente faz o procedimento, senão a gente volta para a sedação inicial. Muito bom.
Aproveitando aí que você falou de PPC, né? Vamos uma outra grande dúvida, né? E acho que aí acho até bom nossos, né, participantes se posicionar, que acho que vale a pena saber como fazemos, né? Sabe que a PPC nada mais é que a pressão de perfusão cerebral e reflete a diferença entre a pressão arterial média, né, a pressão que chega, contra a pressão intracraniana, que a gente trabalha aí, né, o 65 é um número confortável na maioria das vezes para os nossos pacientes da neuro, né? E aí a grande controvérsia, porque aí você tá num plantão, você tá lá com a sua PPC tudo certinho, aí chega o médico e fala, tá errado. Aí o que tá errado? Ah, você tem que subir esse domus da pressão invasiva pro meato. Aí você olha assim, né? Tá bom, né? Questiona e tal, aí você sobe. Aí vem o outro plantonista do outro plantão. Enfermeira, que isso? Tá desalinhado. Né? E aí a grande dúvida, aonde nivela, né, o transdutor da pressão invasiva, né? Porque quando eu falo de PPC, eu estou falando de pressão invasiva, né? E essa é uma grande questão. Não sei como é que é a prática de vocês. Lá no meu serviço é sempre no eixo flebostático transdutor da pressão arterial. Vocês fazem diferente, meninas, no de vocês? Não, lá no INC também é assim mesmo. E gera essa dúvida mesmo, né? Até não só a equipe médica, como muitas vezes até a equipe de enfermagem, né? Se o paciente está com um dispositivo de DVE com monitorização de pique, né? Muitas vezes eles vêm, vamos lá, né? Aonde que a gente coloca esse transdutor, aonde que fica, né? E é uma que sim, realmente tem uma discussão ali, né? No INC, então, para o transdutor de pique, a gente nivela aqui, né? Acho que todo mundo trabalha ali. E a PAM, né? A pressão arterial, a gente sempre deixa o transdutor no eixo febrostático ali mesmo, né? Então, a gente trabalha assim lá no INC, né? Não sei se é a realidade de todo mundo. Né? Não, a minha realidade é a zeragem dos dois no mesmo nível. Então, a gente zera os dois no meato auricular. E isso daí, assim, foi um debate à beira-leito com o Dr. Fábio Machado, e depois de muitos dopplers transcranianos à beira-leito, a gente percebeu que quando a gente zerava na linha média axilar, demandava de um aumento maior da noradrenalina para tentar manter aquela pressão, e isso acabava tendo um resultado de maior hiperemia no Doppler transcraniano. Enquanto zerando no meato, a gente conseguia tatear melhor essa pressão, essa PPC, e isso causava menos lesões secundárias no paciente. E assim, desde que eu trabalho com ele há 10 anos, a gente sempre zera auricular, e sempre dá alguma discussão à beira-leito, sempre aparece um enfermeiro que zera axilar, que desconhece, né? Que zera axilar. A gente até pensou de montar um estudo sobre isso, porque em todos os congressos a gente chegou a ter essa discussão, ele já levou isso para o congresso também, né? Essa discussão. Inclusive, no congresso do ano retrasado, né, teve um médico que levou um estudo onde ele sugeriu na linha média axilar, porque ele disse que tinha, acho que, 10 milímetros de diferença entre um valor e outro, mas como a gente acaba fazendo o Doppler à beira-leito, a gente tem um aparelho de ultrassom, então não é o Doppler que o médico vai fazer específico, mas o ultrassom que a gente consegue fazer à beira-leito. Então, ele conseguiu mensurar, né, essa alteração, e aí a gente passou a adotar isso como medida mesmo, como protocolo de zeragem. Mas isso sempre gera discussão, sempre aparece alguém que fala, não, eu não acredito nisso, vamos zerar a minha média axilar. Se realmente eu começar a fazer isso no INC amanhã, vai dar muita discussão. Vai mesmo, a minha UTI é uma UTI fechada, né? Pra gente já é minoria que acha estranho, sabe? Todo mundo já acostumou, assim, todo mundo já... tá zerado errado, vamos aumentar aqui. Às vezes a gente coloca até um suporte só, Sim. coloca os dois zerados juntos para não ter problema. Assim.
E aí, só uma dúvida, você usa um segundo transdutor? Porque eu lembro que uma vez eu vi um sistema de Portugal que na pressão invasiva, na linha arterial, ele tinha duplo transdutor. E aí dava para você deixar um nivelado para PPC, no lugar que seria no meato também, e o outro que é o natural para registrar a pressão arterial média real. Que a grande discussão é essa, né? Quando tá aqui, eu tô falando da pressão sobre a aorta, né? E aí aqui eu tô falando de pressão sobre o tecido cerebral. Vocês usam um transdutor duplo ou você registra a pressão média, sobe e anota a pique PPC? Assim vocês fazem? Não, a gente deixa os dois zerados auricular, e aquele valor de PAM eu considero já para o cálculo da PPC. E para PAM você anota esse mesmo valor? Sim, sim. Sim. São bem controversas essas situações, né? Tanto que tem uma revisão da Neurocritical Care que eles revisam essa prática nos Estados Unidos e também, na verdade, é variável e ainda é uma lacuna, né, de entendimento. Talvez a prática de vocês esclareça isso, porque vocês fazem o Doppler para mostrar, né, o que está acontecendo, né? Isso pode ser uma evidência mais clara dessa solução. Então são discussões importantes. Alguém mais aqui tem alguma dúvida ou colocação sobre isso? Que é bem controverso, quem quiser se manifestar do grupo aí, fiquem à vontade para isso, tá bom? A gente vê aqui no chat e traz a discussão. Eu tenho curiosidade, pessoal, em saber aí do restante do Brasil, zera onde? Zera no meato acústico externo ou zera no eixo flebostático? Bem, acho que o pessoal está pensando, a gente continua enquanto eles vão colocar aí as respostas para a gente. Pode ser no chat aí, mostra para a gente como é que vocês fazem, né? Eu acho que talvez um outro ponto, eixo flebostático, Daniel, acho que um ponto que vale a pena a gente discutir, acho que até por conta do nosso tempo, a gente já direcionando, a gente está meio que permeando aí o paciente neurocrítico desde quando chega até a gravidade, né? Acho que a gente chega nos extremos da hipertensão intracraniana com todas essas intervenções que a gente vai falando, eixo flebostático na grande maioria, as pessoas trazendo, né? Que às vezes eu uso medidas mais intensas, né, para controle da PIC. E aí eu posso chegar no que há tempo atrás falávamos e dizíamos como a hipotermia, e a gente chega agora com, né, o controle direcionado de temperatura, né? Na prática de vocês, como é que vocês têm visto isso? Qual é a maior controvérsia, o maior desafio quando pensa em controle de temperatura nos pacientes neurocríticos? Como é que vocês têm vivenciado isso, né? A equipe aqui, o time de espectadores, a grande maioria é flebostático mesmo. Luberman, eu acho que é só tu. Pois é, Ludmila. Quer começar falando da hipotermia, da controle direcional de temperatura? Quais são os desafios, as controvérsias que você mais vê no dia a dia, que gera dúvida para o time? Vamos lá, pessoal. O controle direcional de temperatura, a gente já sabe que o nosso paciente neurocrítico ele não pode fazer febre, né? Então, a gente tem isso como meta e aí a gente utiliza o que a gente tem disponível para que aquele meu paciente ele não aumente a minha temperatura, por consequência, aí a gente já sabe que todos os riscos que ele pode desenvolver. Alguns a gente dispõe de métodos que a gente chama métodos ativos, né? Eu disponho de máquina, pode ser uma máquina por placas ou por colchão, eu utilizo colchão térmico, e a gente faz a medida ativa. Mas como assim, Vanessa, essa medida ativa? É o termômetro esofágico conectado na máquina e a gente consegue estabelecer uma temperatura-alvo para aquele meu paciente, evitando, assim, que ele aumente a temperatura e a gente consegue fazer a preservação neurológica, digamos assim, desse paciente, né? Alguns estudos aí falam sobre mais malefícios em relação a temperaturas mais baixas, né? Abaixo de 34, 33, aí a gente já deixou estabelecido a temperatura de 35. Se a gente for usar a temperatura de 34 graus, isso eu estou falando, gente, sempre da forma ativa do controle direcionado dessa temperatura, tá? Caiu já um pouquinho, eu acho, em desuso o termo hipotermia, né?
a gente falava muito hipotermia terapêutica, e hoje a nomenclatura está se voltando mais para controle direcionado de temperatura. Mais utilizado o clássico pós-parada, mas a gente tem os nossos pacientes neurolépticos, porque o pós-parada já está bem estabelecido, já está no American Heart, já está tudo batido, martelo e sedimentado. Os nossos, a gente ainda vai clinicamente daqueles pacientes que realmente precisam, estão fazendo hipertermia maligna ou qualquer outro motivo que aumente essa temperatura dele, a gente lança não. Mas se eu não tenho isso, vamos lá, de gelo mesmo. No caso de vocês já estão na temperatura ok, né? Abre a janela, já está todo mundo na hipotermia, olha que lindo. Ludmila, tem alguma colocação para fazer, para complementar? Então, eu já trabalhei com tudo, desde em outros serviços, desde gelo até o ArctiSun, que é um modelo mais novo, né, onde a gente consegue programar a hipotermia em quantos graus você quer chegar, depois o reaquecimento. Mas a gente costuma trabalhar com outro console de colchão térmico, que ele tem o modo manual e o automático, e onde o enfermeiro é necessário o tempo todo estar à beira-leito, né? Na fase da hipotermia, seja pós-parada, ou num trauma grave, que precisa dessa indução para controle da hipertensão intracraniana, o colchão ele consegue chegar a uma temperatura baixa para que essa hipotermia seja induzida mais rapidamente. A gente às vezes lança a mão de solução salina também. Mas até a gente estava conversando um pouquinho antes, o que me deixa muito preocupada com relação aos cuidados é a fase de reaquecimento mesmo, que é onde a gente acaba tendo muitas alterações, né, fisiológicas do paciente, se esse reaquecimento for feito de maneira inadequada, e é o que acaba causando também lesões secundárias. Óbvio que tem que ter um treinamento maciço da equipe, né, para que todos fiquem alinhados com relação a isso. Na minha realidade, a gente tem algumas técnicas que a gente acaba usando para ajudar no reaquecimento e evitar o chivre, mas mesmo assim ainda tem uma demanda muito grande da equipe médica, né? De estar realinhado com a equipe médica, de quanto que vai ser feito de reaquecimento dia, se esse paciente está bem bloqueado para isso, né? E para que o paciente não tenha tanto desconforto, desautonomia, etc. Bacana, muito bom, né? A prática é um pouco variável de acordo com os recursos, mas acho que talvez uma controvérsia, talvez até mito também, na verdade, é que eu preciso de muito para fazer hipotermia, né? Eu acho que dá para, olha, controle de temperatura. A gente tá falando de hipotermia que a gente fica, né, repetindo, é o frio, né? Fazer o CDT, né? Eu preciso, obviamente, preciso de recursos, mas eu não preciso de recursos avançadíssimos para conseguir proporcionar isso para o paciente neurológico, né? Eu acho que a gente vai findando do nosso horário, né? Mas eu acho que é muito importante, talvez, ouvir de vocês. Quando a gente falou que é controvérsias na neuro, controvérsia é o que não falta, né? Dá pra gente ficar aqui até amanhã falando de controvérsias na neuro, né? Alguém de vocês do público tem alguma dúvida, alguma colocação que vocês talvez esperassem que nós discutíssemos aqui? Nós temos tempo para a gente discutir outros assuntos que sejam de interesses de vocês. Alguém quer colocar alguma coisa para discussão? Pode falar pelo microfone, pelo chat, se vocês quiserem colocar alguma coisa que tinham expectativa de ouvir, né? A gente trouxe o que é o mais comum que a gente vê no dia a dia, né? Quando a gente, vamos falar do quê, né? Nós pensamos falar aí na questão né, do que a gente vê todo dia. Aqui algumas perguntas. O Daniel perguntou da glicemia.
Boa pergunta, né? Todo congresso que a gente vai tem uma mesa, né? De pressão ideal, de glicemia ideal e aquelas discussões todas, né? O que a gente sabe que, na verdade, é o seguinte, a hipoglicemia é deletéria, né? Obviamente, porque o nosso tecido cerebral ele não tem capacidade de substrato, ele não tem isso para sobreviver. Na verdade, até a gente, hoje alguns trabalhos, né, de bancada científica mostra que há uma pequena via lá nem pequeno armazenamento e transformação, mas o que não é o suficiente para a taxa metabólica cerebral, que é extremamente alta, que ela é heterogênea entre substância cinzenta e substância branca, então isso não dá nem para ter uma consistência de metabolismo, então o que torna dependente, né? Por outro lado, nós sabemos que a hiperglicemia está associada a maior incidência de edema cerebral e hipertensão intracraniana também. Né? A gente tem os trabalhos lá, os primeiros de cuidados de glicemia em pacientes críticos, independente de ser neurocríticos, né? Que trouxeram lá o problema da glicemia do controle restrito e a hipoglicemia como evento, né? Até que a gente teve depois os trabalhos que derivaram aí o método que a gente tem hoje em dia de manejo de glicemia. Né? A grande verdade é que os guidelines eles não são claros em trazer números cortes específicos, né? O que a gente vê é que de fato a hiperglicemia é ruim, então a gente acaba trabalhando aí com a taxa dos 180 como acaba ficando como um limite para todo mundo, mas ainda é um limite muito não robusto, na verdade, meio carente de evidências que sustentem. Não sei se alguém tem uma prática diferente, mas o medo é ser muito restrito nessa glicemia e o paciente fazer uma hipo e consequentemente, lesão secundária por falta de substrato energético. Né? Então, a glicemia é um pouco isso. Não sei se vocês têm alguma prática diferente para fazer. Não, lá também, assim, a gente trabalha com valor de 180, né? Acima de 180 a gente já entra com medidas, né? E também o mínimo 80, né? Chegou em 80, a gente já entra com medidas também, né? Mas realmente falta ainda um valor, assim, às vezes a gente acha que 180 é um número muito alto, né? Tem muitos lugares que eles trabalham, acho que até com 150, né? E já entra com medidas, né? Mas é algo assim que realmente a gente tem que ficar sempre atento, né? Monitorando mesmo. Glicemia não tem como esquecer, muitas vezes o que não tem prescrito na prescrição médica. Às vezes acontece isso de esquecer, mas assim, sempre lembrar a enfermagem, independente de estar prescrito ou não esquecer de fazer, né? Não esquecer de realizar, né? Acho que isso é muito importante, né? A gente não deixar a glicemia, por exemplo, no paciente neurocrítico de 6 em 6 horas. Então, é um risco muito grande, né? Então, mas lá nós trabalhamos com valor de 180 e também sempre naquele alerta. Paciente neurocrítico, você já chega no plantão e já dá aquela orientação. O que você tem que ficar mais atento com esse paciente, né? E a gente fala glicemia, temperatura, posicionamento, né? Então, é algo que todo momento a gente está relembrando. Como que está a glicemia, né? Para realmente não deixar passar batido, né? Porque a gente sabe que também o paciente, se ele ficar hiperglicêmico, vai ter muitos eventos, né? Então, a gente cuida bastante dessa parte da glicemia. Eu acho que da glicemia também o que vale a pena só ressaltar é o cuidado com a técnica de mensuração, né? Para que eu não tenha leituras falseadas. Então, sim, como eu garanto uma mensuração mais acurada? Né? Verdade. O capilar, nem sempre o capilar é a melhor opção. Exatamente. Né? Então, eu preciso tomar esse cuidado da fonte apropriada da mensuração da glicemia. Exatamente, Renan. Alguém mais? Alguma colocação? Não? Daniel. Oi, Renan. Oi. Elson. Diga, parceiro. Eu queria que vocês falassem da prática de vocês ou sobre o que a literatura está discutindo atualmente sobre a assistência, né, nossa, nesse paciente pós-trombectomia mecânica. Em especial os que foram trombolizados depois das 8 horas, como nós estamos discutindo atualmente aqui no Brasil, né? Boa pergunta, né? Na verdade, acho que é importante essa discussão porque a gente teve o estudo Resilient recentemente que mostrou o benefício, né, da trombectomia na realidade brasileira, né? Com isso, a vitória da incorporação disso, né, no sistema de saúde, que agora a gente precisa ver a logística disso, que é a chegada, né? E como isso vai ficar acessível. E aí acho que entra o papel da enfermagem, né?
eu estava lembrando agora, quando for da glicemia, de uma aula que eu dei, e na minha introdução, eu pego um editorial do Jornal da Neuroscience Nurse, onde o professor da Walson parafraseia um médico, que ele fala, né, que no cuidado ao paciente neurocirúrgico, no contexto neurocrítico, o mais importante não é o neurocirurgião, é o cuidado de enfermagem. Sim. Né? Então, a gente tem que lembrar muito o impacto das nossas ações no cuidado ao paciente neurocrítico, né? Então, a gente está incorporando uma tecnologia, né, no cuidado, que tem um custo, enfim, né? E como é que eu faço esse cuidado, né? Se a gente for olhar as recomendações, tem um documento da American Stroke Association, que ele é um guideline mesmo, na verdade, ele traz algumas evidências direcionadas para o cuidado da pós-trombectomia, né? E aí a gente tem a primeira questão que eu acho é a questão da pressão arterial, né, que acaba trazendo a mesma recomendação do paciente trombolizado, né? Tem a questão do monitoramento neurológico desse paciente, e eu acho que o grande diferencial do cuidado desse paciente é o cuidado neurovascular, que a gente tem a experiência dos pacientes da HSA que vão para arterioplastia, né, para anjo, né, fazer o procedimento, enfim, e aí a gente é carente um pouco de evidência disso, né? Eu acho que a grande controvérsia no cuidado pós-trombectomia é o cuidado com o membro. Isso é um dos grandes desafios, que a gente acaba, talvez, consultando os experts da cardio, os nossos amigos da cardiologia, né, que tem lá a expertise com os cateterismos, né? E eu acho que o que eu trago de evidência, que eu acho que é muito interessante, foi o trabalho do Vinícius. Vinícius é um enfermeiro aqui de São Paulo, hoje professor da Escola de Enfermagem, que ele justamente fez um randomizado que foi entre a restrição de membro, né, por 6 horas e a movimentação relativa precoce dos pacientes pós-cateterismo. Né? E aí o que o trabalho dele mostrou, na verdade, é que não houve a maior incidência de lesões com a mobilização precoce do membro. Né? Bacana. Então, isso eu acho que é um cuidado que a gente tem que pensar. Né? A gente tem a segunda discussão que traz, que é a mobilização precoce dos pacientes com AVC, né? Então, e o impacto disso em desfecho, então acho que isso a gente tem que levar em consideração também. Então, acho que a questão do sítio de punção é um dos cuidados diferenciais, além do manejo pressórico desses pacientes também. Né, eu acho que é uma dos cuidados que nós temos que focar no manejo dos pacientes pós-trombectomia. Né? Existem alguns modelos interessantes, tem um artigo interessante que é do pessoal da Califórnia, né, onde eles trazem o protocolo deles, e lá o protocolo de mobilização vai um pouco de acordo com o tipo de tecnologia empregada para a hemostasia, para o fechamento do vaso. Né? Então, dependendo da estrutura do recurso que você usa, a restrição pode ser um período curto, que vai de 2 horas a 4, e eu posso estender por um tempo maior. Né? Então, acho que nós precisamos, talvez, pegar essas evidências robustas e começar a descrever esse cuidado, porque nós temos uma carência desses protocolos para o cuidado pós-trombectomia, que vai se popularizar. Vamos, né, crer em Deus que vai dar certo e vai ser acessível a terapia, aumentando a janela de tempo para os nossos pacientes, né, salvando os pacientes. Esse é o principal motivo, né? Não sei se eu te respondi. Não, respondeu sim. A literatura, de fato, vai depender muito da nossa prática. Vamos buscar apoio, né, no que está descrito aí fora. Esse estudo da Califórnia, de fato, é bem, bem interessante. E o dia a dia, né? Acho que nós fomos muito felizes, né, com o Resilient. O resultado dele foi bacana, a ponto do estudo ser interrompido, né? Ele foi interrompido por conta da tudo certo, né? Geralmente tá tudo certo, coisa rara acontecer, né? Isso é muito bom. E nossa, né? A Sheila capitaneando com o grupo dela é maravilhoso. Então, assim, Renan, você respondeu sim. Acho que é uma novidade, é algo que não dá para deixar de lado. Esses pacientes daqui, talvez 2, 3 anos, vão começar a chegar na rede pública, com certeza, porque a técnica por si só, né, a trombectomia, não é nada novo. Não é inovador, né? Não é inovador. Porém, esse paciente vai chegar o cuidado novo. Nós vamos ter que verificar se de fato nós vamos fazer alguma coisa nova, específica, para poder melhorar o pós desse paciente. Tá ótimo, obrigado, querido. Meninas, querem complementar com alguma coisa? Não, acho que isso que você falou com relação aos níveis pressóricos acaba caindo em todas as coisas, né? Porque dependendo da maneira e do que foi utilizado para essa trombectomia, está abrindo um vaso que antes era fechado, aí você tem um fluxo gigante, ou até mesmo com relação à mobilização precoce ou não, você acaba tendo um retorno venoso diferenciado,
Acho que o cuidado com a pressão, acho que é o que vai fazer o diferencial com esses pacientes, independente deles estarem na rede pública ou não. É uma coisa que a enfermagem faz muito bem, que dá para cuidar, sim. Exatamente. Alguém mais? A Adriana Carla tá aqui. Não falei oi, mas eu vi você aqui. Oi para você, nossa grande referência aí de fadiga de alarmes, né? Discute bem tecnologias em saúde com o pessoal do Rio, Elcio, Andressa, um pessoal maravilhoso aí, que faz um belo trabalho em terapia intensiva, né? Alguém mais quer colocar mais alguma coisa em discussão, em pauta? Que o nosso tempo acho que está findando, até para não ficar cansativo. Se a gente quiser, a gente continua, né? Mas aí sabe que, né, tem os afazeres, enfim. Alguém quer trazer alguma colocação? Tássia, muito obrigado, viu? Quando a gente falar de delírio, a gente vai te convidar, hein? Tássia estuda delírio lá com o pessoal da Bahia, né, Tássia? Se eu não me engano, Dimitri, né? Guzmão Flores, pessoal fantástico também aí, com um trabalho muito bacana de delírio. A gente vai falar algumas coisas aí com você de delírio em breve. Alguém mais? Não? Então, acho que nas nossas controvérsias da noite, que não acabaram, né? Controvérsia que não vai faltar. E as dúvidas que vocês tiverem aí, né? Vão escrevendo para a gente da Beneuro, né? Em breve o nosso site vai estar disponível, né? Estamos aí trabalhando para isso. E a hora que o site estiver disponível, a gente vai compartilhar nas nossas redes. E aí vocês podem procurar o departamento para que a gente possa esclarecer as dúvidas. E em breve, mais novidades está vindo, porque a nossa presidente está todo vapor, né, professora Solange? Então, eu vou encerrar a live. Antes disso, alguns recados importantes. Então, não vamos esquecer, né, do nosso curso, né, de cuidado ao AVC. O departamento vai estar lá falando, né? Então, parceria, né, com a Global Stroke Alliance, né, o cuidado de enfermagem ao AVC. Acho que talvez a Sibila pode nos ajudar colocando o link, talvez aqui no chat, mas também nas nossas redes vocês encontram, no nosso grupo do WhatsApp. Se alguém aqui não faz parte do grupo da Neuro, né, tem vagas ainda no grupo, eu acho, que dá para entrar lá também. Né? E o convite para a próxima live, tá? Não esqueçam, a Neuro está aqui ativa toda semana, né? Então, próxima live, cuidado no transporte aeromédico do paciente neurológico. Vamos estar aqui com a presidente da Associação Brasileira de Enfermagem Aeroespacial, né, a Michele Taverna, moderada pela Cristiane Domingues. Né, uma discussão bem interessante. Né, em tempos, né, que a gente tem de garantir acesso ao serviço, né, que é cada vez mais frequente isso, estar preparado para esses transportes é muito importante, não é uma coisa comum, né? Nem todo mundo tem essa experiência, então é uma forma muito atrativa de você ter o preparo, né, para quem não tem essa vivência. Compartilhem aí, na próxima data vamos disparar nas nossas mídias também os detalhes da live, certo? Eu agradeço de novo, né, as queridas, né, amigas do nosso departamento de neurointensivismo da Beneuro. Foi muito gostoso a discussão, rever conhecidos, né, Elcio, Adriana, Tássia, né, a Milagros que passou por aqui, né, e para os nossos amigos, né, novos amigos que conhecemos aqui hoje também, né, que estão compartilhar aí do tempinho na live conosco, tá? Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite, né? Meninas, querem fazer um agradecimento, alguma colocação? Eu quero agradecer a todos vocês. Muito legal, muito feliz em fazer parte desse grupo. Eu acho que esse grupo tem só a crescer mesmo, e essa discussão, essa troca de conhecimento é muito válido, muito importante mesmo, né? Quero agradecer ao pessoal do INC, que se manifestou aí em peso. Um beijão para todos. Sinal que estão todos aí querendo um aprendizado maior, aprender um pouquinho mais, né? E uma boa noite a todos, obrigado por todo mundo que ficou aí, que se dedicou o seu tempinho. A gente sabe que hoje em dia o tempo tá, né? O tempo é rico agora, né? Muitas coisas para fazer, né? Mas conseguiu se dedicar esse tempo aí com a gente, né? Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Eu também quero agradecer. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Renan. Obrigada aí a galera que participou com a gente. É muito importante essa troca. E é a oportunidade que a gente tem de juntar o Brasil todinho para a gente poder conseguir conversar e conseguir ter essas trocas, compartilhar o conhecimento. Saudade de estar aglomerado em um congresso,
Mas se Deus quiser, já já a gente vai voltar a se aglomerar todo mundo aí. Beijão, gente. O Maranhão tá aqui, ó, esperando por você. Obrigada, gente. Queria agradecer também a presença de todos. As meninas estão passando aí o link do curso de AVC, tá? Colocaram aí no chat. Queria agradecer por essa troca, que eu acho que é muito importante para todos nós. Cada um tem um pedacinho para agregar, e acho que a enfermagem tem a fama de desunida, e a gente está provando que a gente pode ser o contrário e que a neuro faz a diferença nessa parte. E acho que o cuidado à beira-leito do paciente neurológico depende massivamente dos enfermeiros, dos técnicos. E a cada live a gente aprende um pouquinho mais para melhorar a nossa prática. Exatamente. Bem, meninas, obrigado de novo. Prazer. Bem, em breve novidades, a gente vai trabalhar agora aqui no nosso curso, hein? Segundo semestre tem curso de departamentos, todos os departamentos da Beneuro, e o nosso vai ter o de neurointensivismo. Vamos pensar aqui na melhor programação para vocês, tá bom? Então, pessoal, é isso por hoje, né? Aproveitem agora, esquentem-se, né, com esse frio para parte do Brasil, né? E a gente se vê nos próximos eventos, as próximas atividades da Beneuro. Boa noite para todos, gente. Tchau, tchau. Tchau. Com Deus. Boa noite.